Tu conhece a série O Jardineiro? Essa série de 2025, criada por Miguel Saez Caral, ela tem apenas 6 episódios, ela é uma série espanhola e ela é considerada um dos trailers mais aguardados aí desse ano, né, 2025, na Netflix. A série, né, que conta a história aí do Elmer, que é esse carinha aí que tá na imagem. O Elmer, ele sofreu um acidente de carro com a mãe dele, né, junto com a mãe dele, quando ele tinha apenas 6 anos. Resultou que o Elmer, ele ficou com um problema, né, no córtex, quase não sai, córtex do lobo frontal direito dele, que fez com que ele não passasse a não sentir mais as emoções. E a mãe dele, ela perdeu uma perna, né? E depois que ele passou a perder essas emoções, né? A mãe dele se utilizou aí dessa questão dele não ter sentimento, não ter nada, né? Para transformar ele num assassino. E a série, ela, como eu falei, ela tem apenas 6 episódios, né? E ela fala muito sobre essa questão de manipulação, né? Essa questão de você fazer pressão psicológica, né? E como os abusos podem ser prejudiciais, né? Vindos principalmente de pai, de mãe, né? Dentro da família mesmo. Me lembrou bastante aquela questão de psicose, né? Com o Norman, aquela questão de obediência, quase uma devoção que ele tinha com a mãe dele, porque na série o Elmer ele tem exatamente isso daí com a mãe dele, a Tina Jurado, aliás, Tina Jurado, né? E ele tem exatamente isso daí, a mesma coisa que o Norman tinha, né, com a mãe dele. Ele é muito devoto da mãe dele, né? O que a mãe dele pedir para ele fazer, ele faz. A mãe dele até fala, né, no início da série, que as coisas que mais bastavam na vida dele era o furgão dele, as plantas dele, né? Que ele gostava de conversar com plantas por achar que elas não precisavam entender a falta de sentimento deles, né? E também o amor que ela dava para ele. Então ela deixa isso bem claro, né, que o amor que ela dá para ele, a questão do relacionamento entre eles dois é algo muito importante para que o Elmer se sinta bem na vida. E aí a série ela deixa muito aprofundado, né, em vários personagens. Eu acho que só não ficou muito claro aí a questão dos investigadores, porque eles ficaram como se fossem assim pessoas enganadas o tempo todo, né, fossem trapaceadas o tempo todo. Não se aprofundaram muito neles, né? E a gente vê que é uma minissérie, né? Talvez não tenha uma segunda temporada para preencher aí as lacunas. E não tem, realmente não tem nada previsto, não tem nada escrito falando que vai ter uma segunda temporada, né? Mas fica aí esse questionamento, né? Fica aí essa abertura e a gente fica tentando, né? Tentar solucionar aí, mas sempre o final fica em aberto. Eu vou contar para vocês aqui um pouco, né? Vou tentar resumir aqui o máximo que da série, né? E a série ela começa, né, mostrando o Elmer já, né, com a mãe dele e tudo. Ele começa com ele fazendo cometendo um assassinato na praia. E depois a esposa desse cara vai falar com a mãe dele, né? Ela pergunta se o cara realmente vai voltar ainda ou não. E é aí que a gente se toca que a mãe do Elmer, né, ela se utiliza dessa questão do filho não ter sentimentos, né, dele não ficar preocupado, nem ficar triste, nem nada, para matar pessoas e ganhar dinheiro, né, em cima disso. Todas as vezes ela fala que é para comprar uma casa no México, né, que ela parece ter muitas ligações lá com o local, né, a série, como ela é espanhola, né, eles estão lá na Espanha e tudo mais, mas ela quer o tempo todo voltar para o México, ela só fala no México, né, ela quer porque quer voltar para lá. E ela fica falando isso para ele, né, que eles precisam arrecadar cada vez mais dinheiro até comprar a casa, tal casa, porque a casa é muito cara e eles precisam pagar essa casa. E com isso o Elmer tudo bem, né? Ele aceita, né? Ele vai pegando aí as propostas, os clientes vão indo atrás dele. Para fundo, né? Para não descobrirem, a mãe dele tem um horto, né? Que o Elmer ele desenha várias paisagens, várias coisas bonitas. Eles fazem várias obras lá com as plantas, né? Com vários tipos de plantas.
E o Elmer, ele gosta muito disso, da parte de botânica, né? Ela mesma diz, a mãe dele, na série, que ele gosta muito de botânica, ele gosta muito de química, de matemática e tudo mais. E ele se utiliza dos corpos, né, que ele dá o fim aí, para colocar lá, enterrar, né? E a mãe dele até fala que as pessoas elogiam muito, né, as plantas, o lugar e tudo. E ele sempre diz, é o solo, né, ou é o adubo, que é muito bom. E aí a mãe dele vai e fala, né, que um corpo em decomposição é o melhor adubo que você poderia ter para suas plantas. Então é tudo assim, né? É uma coisa bonitinha de um lado e outra bem macabra do outro. E com isso, o Elmer vai vivendo a vidinha dele, né? Ele geralmente ele faz um veneno, ele produz um veneno no laboratório, aplica nas pessoas, as pessoas ficam lá caídas, né? E aí ele dá um fim lá nos corpos. E até que aparece uma proposta de uma mulher que ela acha que uma menina lá tal da cidade matou o filho dela. E ela pede que a mãe do Elmer chame ele para poder dar fim nela, que é a Violeta. E o Elmer ele já está passando por um processo muito difícil, porque ele está tendo umas tonturas, ele não sabe de onde vem e tudo mais, né? E ele também está com uma confusão de sentimentos, porque ele começa a sentir certas coisas. Ele, uma certa noite ele chora, outro dia ele sente raiva, e ele não tinha esses sentimentos, né? Ele começa a ficar perturbado aí com tudo isso daí que está acontecendo. E aí, quando ele chega para matar a Violeta, né, ele vai pesquisar sobre a vida dela na internet e tudo mais, ele termina sentindo sentimentos pela menina, né, algo que ele nunca teve por ninguém. E ele acha aquilo maravilhoso, e ele termina, num certo momento, dizendo para a mãe dele que não quer mais fazer isso com a menina. Só que a mãe dele descobre que essa questão dele estar sentindo sentimentos é um tumor que ele tem, né, no lobo frontal, que vai fazer com que ele sinta essas coisas, né? E ela pede que ele se trate, né? Ele faça todo o tratamento para que ele possa voltar aí para a questão dele de não ter sentimento nenhum. E aí ele diz que tudo bem, mas só se ele não se for mais contratado, né, para matar a menina. E aí a mãe vai lá, né, na mulher falar que não quer mais, que mudou de ideia. Só que a mulher oferece o dobro do dinheiro para ela e aí ela fica desesperada. E aí ela contrata uma outra pessoa para poder matar a menina, né, porque ela não quer perder. Nesse meio tempo a gente vai descobrindo várias coisas da Violeta, né? Então a gente acha aí que aquela questão que ela era sempre ameaçada pela mãe do cara, né? De que ela tinha empurrado ele da ponte para ele se matar e ela sempre falava que não, que ela nem teve com ele na noite e tudo mais. A gente começa a desconfiar aí várias coisas dela, né, depois que a gente vai sabendo. Só que a mãe do Elmer contrata um cara para matar a Violeta, mas não dá certo, né? A Violeta acaba matando o cara, né, usando da violência. E a gente vê que quando ela quer, ela sabe usar muito bem da violência, né, ser violenta. E se saindo, né, se sobressaindo, e com isso ela termina aí dando um jeito de tentar contratar o Elmer, né, para fazer uma morte, ninguém sabe, né, essa morte fica muito subentendida, e o Elmer ela acaba te retirando aí de alguma forma o tumor que tem na frente, né, do que dá lóbulo frontal, como uma forma de vingança, e o Elmer volta pro tempo dele, né, normal, que é aquela questão de não sentir sentimento nenhum, né? E a gente vê ele querer novamente matar a Violeta, né? Só que tudo já tá muito comprometido, né? A gente já, nesse momento aí, já tá um engodo só. É a mãe que já não se dá mais tão bem com ele já desconfia da mãe, já não sabe se pode confiar na mãe. E a trama vai ficando desenrolada aí nesse meio, né? Nesse engodo aí, que é a Violeta, que a gente não sabe se realmente é boa ou se é má, se tá metida com alguma coisa ou se não, e se a mãe é realmente alguém em quem o Elmer possa confiar, né? Ao mesmo tempo que a gente vê os policiais cada vez mais sendo, né, feitos de besta e tudo, eles ficam ali naquela trama sem ter muito o que fazer. No final tem umas cenas pós-créditos, né, que eles acham uma sacola com ossos e tudo mais, e a gente fica aí vendo que talvez a partir dali pudesse ter uma outra narrativa, mas é como eu falei, não tem uma questão de uma segunda temporada, então a gente não sabe, né, nunca vai saber. Só aí se eles colocarem alguma coisa na internet. E essa é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.